Arthur Lira escorregou e agora vê a prisão mais perto. Lira perdeu os prazos, não indicou o seu sucessor, corre sérios riscos de sofrer um revés político muito pesado em 2026 e até mesmo ser preso. Então quem chega para o resgate de Arthur Lira? Lula. Sim, Lula está resgatando Arthur Lira, corroborando com tudo aquilo que nós falamos desde o início do terceiro mandato de Lula. Lira não é mais forte do que Lula e Lula sempre teve o Arthur Lira na palma da mão. Porque o Lula está articulando com o Rodrigo Pacheco e também com o Arthur Lira a entrada no ministério. E essa é uma jogada interessante do Lula, porque com os dois nos ministérios, o Lula conseguiria tirar o União Brasil da jogada para 2026, neutralizaria o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, e também acertaria as questões no Senado, tranquilizando o Arthur Lira para 2026 e até mesmo o blindando de uma possível prisão. Mas você vai colocar nos comentários 2 pontos. Você acha que o Arthur Lira está enfraquecido e isso mostra que ele pode ser preso? E o que você acha da jogada do Lula de fazer o Lira ministro? Quer a prisão do Lira? Quer que ele se lasque pelo menos? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Arthur Lira, ele tinha até o final do mês de agosto para cumprir com o prazo que ele mesmo havia dado sobre a sua indicação. Mas por que o Lira não indicou o Elmar Nascimento, que é o favorito? Porque ele está morrendo de medo. O Lira teme que a indicação do Elmar Nascimento, um dos seus aliados mais próximos, possa criar 2 inimigos, Marcos Pereira e o Antônio Brito. Lira sempre falou para os 3 favoritos para sua sucessão que ele iria apoiar aquele que fosse mais viável, porque Lira não queria ser visto como alguém que perdeu. Mas ele não conseguiu viabilizar a candidatura de ninguém. Ninguém saiu a ponto de falar assim, esse é o favorito. Então se ele apoiar o Elmar Nascimento e for derrotado, ele teme ser perseguido. Esse é o grande temor de Arthur Lira. O prazo passou e Lira se mostrou fraco. Ele criou várias inimizades ao longo desses últimos 4 anos e agora está morrendo de medo, segundo informações da revista Veja. Lira se reuniu individualmente com os 3 candidatos à sua sucessão. E ele tem falado o seguinte, olha, não permitam que eu seja perseguido. Ele está falando, ele está com medo. E a perseguição é a perseguição no Congresso e a perseguição no Judiciário. Saíram novas informações sobre o caso dos kits robótica, novas provas, novos acenos, situações que são desconfortáveis para o Arthur Lira, com aquele cheirinho de chilindró. Sabe aquele cheiro de prisão lotada? É esse mesmo que o Arthur Lira está sentindo nesse momento. Então o que ele solicitou? Olha, se empenhem caso haja uma perseguição contra mim. Porque o Lira sabe que tem gente esfregando as mãos para apunhalá-lo pelas costas. E sem o poder da caneta da presidência da Câmara dos Deputados, ele vai se ver em uma condição enfraquecido e correndo sérios riscos de ficar sem mandato a partir de 2027. E aí chega o Lula com uma proposta que é uma proposta interessante para fazer Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ministros do seu governo no futuro, a partir de 2025. Ou seja, a partir do ano que vem. O que daria ali alguns poderes para o Lira e para o Pacheco, principalmente dando uma proteção para o Lira. Qual é a jogada do Lula? O Lula, ele quer conter o Ciro Nogueira, que é senador, presidente do PP, o partido do Arthur Lira, que está enchendo o saco. Então, com o Lira no ministério, o Lira é uma figura importante e poderosa no PP, iria conter o Ciro Nogueira. O Lula, dessa forma, apoiaria o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento com o Lira sendo eminência parda? Sim, porque Lira vai pressionar o Elmar Nascimento? Ou vai pressionar o governo sendo parte do governo? No ministério? Não tem jeito. Então o Lula apoiaria o Elmar Nascimento em troca do União Brasil, que é o partido do Elmar Nascimento, estar no palanque com o Lula e não lançar o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O Caiado, de todos os candidatos hoje, é o mais perigoso para o Lula, na minha opinião. Marçal, Michele, Bolsonaro, Tarcísio. Caiado já foi candidato a presidente. Caiado é um político de fato. Então ele é uma ameaça.
E o Rodrigo Pacheco iria ali trazer ainda mais para dentro do governo o PSD, que é um partido importante, o Gilberto Kassab, tem o Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, olhando para a presidência da República. O Tarcísio de Freitas, ele é do Republicanos, mas o Gilberto Kassab tá ali, é um conselheiro do Tarcísio, tá dentro do governo, então aceitaria ou azeitaria todos esses interesses. E o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, seria indicado uma vaga ao TCU. Essa é a composição. O Lira faz um cálculo, claro. E o cálculo do Lira é o seguinte: eu vou perder o acesso às emendas quando eu deixar a presidência da Câmara. Se eu não fizer um sucessor, como que eu vou continuar enviando recursos para Alagoas? Não vou. Eu vou ficar dependente do JHC, que é o prefeito de Maceió, que vai ser vitorioso de novo. O JHC, vendo a minha situação de fragilidade, vai ter cumplicidade comigo? Não sei, é arriscado. Porque JHC em Alagoas terá mais poderes que Arthur Lira. Vai ter. Aí Arthur Lira olha e fala o seguinte: a minha candidatura ao Senado está ameaçada. Porque se eu me lançar ao Senado contra o Renan Calheiros, que é senador e tem um filho ministro, e contra o JHC, que pode disputar o Senado, ou o indicado, eu vou ser encaixotado, vou largar em desvantagem. Então o melhor seria aceitar o ministério, entrar para o time do Lula e ficar tudo bem. Porque o Lira, ele é dependente. Eu não sei quem falou no início do governo Lula que o Lira era mais poderoso que o Lula. Isso é uma idiotice imensa. O Lira é um deputado. O Lula é presidente. E o mandato de presidente da Câmara dura 2 anos. No presidente da República duram 4. Quem achava que deputado peita, ou achou que deputado ia peitar a presidente, tá totalmente enganado. Os poderes de Arthur Lira vinham do orçamento secreto. Quando o orçamento secreto acabou, os poderes foram diluídos. Ah, mas agora tem as emendas, tal, de comissão, mas não é o orçamento secreto. É diferente. O orçamento secreto deu assim, criou a ilusão de superpoderes para o Arthur Lira, mas ele nunca teve isso. Foi uma ilusão. Nós falamos, eu fiquei muito decepcionado com o Arthur Lira no aspecto político, porque eu achava que ele pudesse ser um grande jogador político, mas não é. Ele errou, ele quis peitar o Lula, agora chega no final, lascado, com chance de ficar sem mandato em 2026. Vai botar o rabo entre as pernas e vai ter que aceitar uma vaguinha de ministro. E se eu sou o Lula, eu coloco ele no Ministério de Segunda Categoria, no Ministério das Comunicações, do Juscelino Filho. Só pra cutucar. Ah, o Renan Calheiros, você acha que vai brigar? Depende do ministério. Se o Lula botar o ministério abaixo da importância do Ministério dos Transportes, o Renan Filho, pro Renan tá ótimo, porque ele quer espizinhar mesmo. Ele quer espizinhar. O Renan tem um plano contra o Arthur Lira. E já executou. Primeiro, eu, Renan Calheiros, apoio o Davi Alcolumbre, do União Brasil. Colocando o Davi Alcolumbre já dificulta a votação no Omar Nascimento para ser presidente da Câmara. Porque Omar e Davi são do mesmo partido, não vai ser legal ter o União Brasil comandando o Congresso como um todo. Então ele já esvaziou a candidatura do Omar Nascimento. E aí o que o Renan fez? Todo mundo sabe que se o Renan Filho, o ministro dos Transportes, disputar o governo do estado, ele leva. Então o que ele está fazendo? Ele está empurrando o JHC a disputar o Senado. Porque o JHC teria mais chances de ganhar o Senado, de levar uma vaga no Senado, porque são 2 vagas, do que enfrentar o Renan Filho como governador. E aí o que o Renan Calheiros fez? Ô Jotinha, traz a sua mãe pra perto de mim, a Eudócia Caldas, que eu vou abraçá-la aqui no Senado. E ela pode ficar mandando as emendas que quiser pra você pra te fortalecer. Você trai o Arthur Lira, colocando o Rodrigo Cunha, senador, como seu vice pra abrir vaga pra sua mãe? Coloco, acabou. E aí o Renan tá falando, eu vou lançar o Renan Filho como governador se você disputar. Então não queira, dispute o Senado. Porque o Renan Calheiros pensa em colocar o Renan Filho como vice do Lula em 2026. Essa é a jogada do Renan Calheiros. É uma jogada que empurra o Arthur Lira para uma outra posição. E assim, todo o cenário está sendo desenhado para o Arthur Lira se lascar. E eu acho que ele já se lascou porque o cenário está mais bagunçado do que o meu cabelinho.